tá começando mais um episódio do Come Together, um talk que traz empreendedores, varejistas e investidores para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias, trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje tô com uma pessoa muito especial. Ele se diz um aprendiz eterno, é um empreendedor que se diz um grande aprendiz. Ele é mestre em inovação, bacharel em sistemas de informação e administração de empresas. Já trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos e durante a sua jornada ele já foi desenvolvedor de software, ele já foi analista de negócios, gerente de projetos, CMO, conselheiro e hoje CEO da Payface. Hoje eu estou aqui com Eladio Isopo, que é o sócio fundador e CEO da Payface, uma plataforma que revoluciona os meios de pagamento e programas de fidelidade por meio da tecnologia de biometria facial. E é também uma investida da High Partners do nosso fundo Retail Tech. Bom, quanta coisa, hein? Eu quero te agradecer. Obrigada por você ter aceito o convite, um high five aqui. Boa. E obrigada pela presença. Eu que agradeço, Flávia, e obrigado por essa apresentação tão generosa aí. Quem vê pensa, mas é muito trabalho, muita dedicação. A gente está feliz em estar aqui e participar desse projeto bem bacana que traz pessoas com históricos muito bons, tanto na área de investimento, empreendedorismo, varejo. A gente acompanha esse material aí, sempre bacana acompanhar isso aí. Um prazer estar aqui. Obrigada. Então vamos lá. Primeiro, não tem como existir Payface sem antes existir Eladio. Então eu queria saber quem é Eladio Isopo. Eu sou empreendedor, sempre me considerei um empreendedor desde o começo da minha vida. Então, desde colégio, assim, sempre quis montar um negócio. 14, 15 anos, sempre quis ter essa visão de mundo de não buscar um emprego, mas sim de criar oportunidades para as pessoas. Tive alguns negócios na adolescência, no começo da vida adulta, que não estão no meu LinkedIn, mas que a gente aprendeu um pouquinho desde lá de trás a trabalhar. Então eu sou, como você falou ali, uma pessoa da área técnica, foi minha primeira faculdade, era técnica. Depois eu vi que eu gostava muito de trabalhar com negócios em cima da área de tecnologia. Aí eu busquei uma segunda formação, quase que concomitantemente com sistema de informação, fiz administração. Sim. Depois eu acabei já empreendendo, tão logo eu terminei a segunda faculdade, e durante esse processo de empreendedorismo eu acabei fazendo um mestrado também em gestão estratégica, que eu entendi que era o meu melhor atributo, olhar os desafios de longo prazo e tentar executar isso aí nos dia a dia das empresas que eu tive à frente. Legal. Você comentou que desde moleque, desde escola, você já pensava em empreender. E a minha pergunta era, quando que isso começou? Eu já entendi que foi bem cedo. E você acha que o propósito em empreender, o porquê não buscar um emprego e o porquê então criar um negócio? O que você acha qual era o teu objetivo, né? Você se diz um empreendedor de impacto. Esse era o propósito? Eu acredito que empreendedorismo real, que não traga impacto para as pessoas, não é um empreendedorismo. Sim. É só uma geração de negócio, geração de caixa. Então isso tem muita prioridade na minha visão quando eu começo qualquer tipo de negócio. O que eu vou melhorar a vida das pessoas, o que eu vou melhorar a vida de parceiros, como que a gente vai entregar valor para essa cadeia toda que a gente está inserido. Então eu comecei lá com 14 anos, na época eu entrava no Mirk, que é o IRC, que é a comunicação lá de chat e tal. Sim. E aí meu primeiro negócio foi um canal para alugar bot. Na época não tinha chat GPT, não tinha nada, o bot era só para encher o canal. Então foi meu primeiro negócio. Eu acabei, na época não tinha nem conta bancária, eu pedi para um primo meu que era mais velho receber os pagamentos para mim e ganhava um troquinho lá, eu rodava o sistema na minha máquina, e aí eu saía às vezes, né, adolescente, saía de casa, ia sair à noite, festas, e aí meu pai olhava o computador ligado, desligava, e de madrugada eu ligava tudo rápido e botava um comunicado assim para todo mundo, devido à instabilidade dos sistemas, a gente ficou fora do ar e tal. A instabilidade era o estabilizador sendo desligado pelo meu pai. Só um boot ali dentro, um dedo de um pai. Então foi a primeira brincadeira que eu vi ali, que eu queria criar alguma coisa, não seguir carreira, não que isso não seja uma opção muito boa. Sim. Isso é muito bacana, tem perfis e eu sempre quis empreender, tanto que eu trabalhei como executivo de um determinado tempo da minha vida. Sim. Foi muito bacana, mas eu vi que o mosquitinho do empreendedorismo estava
estava lá ainda e tinha sido picado, não tinha como voltar atrás. Eu acho que é uma vocação mesmo, sabe? Não é algo que você escolhe, é algo que você é escolhido, né? Eu convivo com um empreendedor aqui no meu dia a dia, é uma inquietude, uma vontade de gerar coisas o tempo todo, então isso é muito legal. Bom, quando que nasce a ideia de criar a Payface e por quê? Legal. A Payface veio num momento que eu trabalhava como executivo aqui em São Paulo, era diretor de uma empresa na área de e-commerce, e eu conheci o Ricardo já naquele momento há mais de 10 anos, hoje já supera os 15 anos. E como eu falei, eu tinha sido executivo, gostava muito dessa oportunidade que eu estava na minha carreira, mas eu queria empreender, e queria ser um empreendimento que fizesse a diferença na vida das pessoas. Eu convenci o Ricardo a empreender comigo, ele estava num estágio da vida dele que ele já tinha feito alguns ciclos de empreendedorismo, já estava num momento sabático, ele queria ficar um tempo sem trabalhar. Convenci ele a assumir um novo desafio. A gente sentou durante 2 meses, entendendo o que a gente ia fazer, todas as oportunidades de mercado, mapeando de fato como que estava a economia, que caminho que seguiria. Eu entendia que o mundo de pagamentos era um mundo muito promissor, Sim. que tinha que ser feito muita inovação ainda para entregar a experiência que o usuário merecia. O Ricardo, ele nessa volta do sabático dele, ele vendeu uma empresa, fez vestibular de novo, voltou para a universidade, onde a gente se conheceu há muitos anos atrás. E nessa volta da universidade, ele acabou estudando biometria facial. E ele trouxe aquela tecnologia que ele tinha desenvolvido. Eu falei, cara, isso aqui tem coisa. Ele falou, putz, eu quero muito botar isso na balança de um restaurante, buffet, para agilizar o processo de check-out, em que a pessoa pesa o seu prato, verifica quem é a pessoa e já cobra ele mesmo. Aí deu aquele tique na cabeça assim, eu falei, é isso, mas não isso. Vamos fazer um pouco diferente. Vamos pensar em não limitar o nosso addressable de mercado, em olhar somente restaurantes, ainda mais restaurantes expressos, que você tem uma limitação, mas de fato olhar isso como uma solução de pagamento para todos os tipos de varejo. Sim. E aí a gente começou a desenhar o que veio a ser a Payface em mais uns 2 meses, olhando muito na experiência transparente de pagamento que a gente já tinha no mundo online, mas não tinha no mundo físico ainda. Sim. Eu sempre penso, assim, quando a gente vai falar da Payface, que a gente falava, né, teve o escambo, tudo começa no escambo, é o índio que troca o espelho e tal. Depois vem a moeda, depois vem o dinheiro, depois vem o cheque, depois vem o cartão, vem o NFC, né, e agora vem o rosto. Assim, a gente acredita muito nessa revolução, assim, na evolução e revolução. Por isso que a gente diz que a Payface realmente revoluciona, né, porque acho que tem um grande diferencial, que até você pode falar melhor, e também acho que você já engata aqui uma outra pergunta. Vocês foram o primeiro parceiro da Mastercard a integrar esse programa internacional que junta as bases, né, para ter esse pagamento via biometria. Queria que você falasse um pouco sobre o impacto dessa parceria com a Mastercard e o fato da Mastercard ter escolhido a Payface para isso. E qual que é o diferencial da Payface? Porque vocês realmente integram tudo, não é como só destravar o celular, não. Você integra todos os métodos de pagamento. Então explica um pouco melhor também como é que isso funciona. Legal. Nessa história do meio de pagamento é bacana porque lá no meu escritório, no meu home office, aliás, eu tenho todos os cartões de crédito que eu tive desde o começo da minha vida bancária, já há 20 anos, um pouquinho mais talvez. E o primeiro era tarja magnética, depois o segundo ou o terceiro já tinha o chip, e aí foi indo. Aí também teve uma evolução do meu perfil de cliente, então o primeiro era débito, depois foi indo para cartão internacional, Sim. Depois o cartão Platinum. Quando você fala, olha só a minha evolução aqui, olha o meu dinheiro aqui. Foi o Black, e aí eu montei um pseudo quadro lá no meu escritório, que a última, depois do meu último cartão que eu tive aí, que está cancelado, enfim, eu botei uma foto, que começo lá com o cartão de tarja, vou para chip e chego na biometria como uma forma de autenticação em que, independentemente de qual é o tipo de cartão, eu vou me autenticar com o meu rosto. Então essa é a nossa proposta. O relacionamento com a Mastercard ele já tem algum tempo, a gente começou a conversar ainda em 2021, no âmbito de um programa chamado Biometric Checkout Program, que é o checkout biométrico, um programa dentro da Mastercard que visa criar esse meio de pagamento com a tag de biometria dentro do ecossistema de bandeira, que é o arranjo de 4 partes. E a gente foi convidado para conhecer um pouco mais do programa e na hora que a gente analisou, a gente viu, putz, faz muito sentido porque é o que a gente está se dispondo a fazer. Sim. Começamos nesse programa com eles, não fomos a primeira empresa a participar do programa,
Depois de alguns meses, eles queriam lançar esse programa para o mercado, fazer um PR, e eles precisavam ter uma operação. E eles vieram falar com a gente, vocês querem ser a primeira operação da Mastercard conosco no Checkout Program, Biometric Checkout Program? E eu falei, com certeza, vamos fazer. E esse convite ele se deu pela forma de a gente estar mais preparado para ir no mercado. A gente já tinha operação rodando, a gente já estava com um ecossistema bastante interligado no varejo, com frente de caixa integrada, com adquirentes integrado. E aí a gente fez uma perna de integração com a Mastercard para ter essa transação. E esse PR de anúncio do programa foi um dos maiores PRs, que é o press release da Mastercard dos últimos anos. Foi mais de 1 bilhão de page views. Uau. Do PR que eles fizeram anunciando o programa de checkout biométrico com o case da Payface. E a gente acabou tendo uma visibilidade bem bacana dentro da Mastercard, a parceria tem aumentado, a gente está muito satisfeito em criar esse novo meio de pagamento junto com eles. Sim. Essa coisa de unir o nome com outro nome importante, assim, acho que isso traz uma reputação que vem, né? E por que vocês, a escolha não é uma escolha que se dá por qualquer parceiro, né? Então, acho que isso ganha uma força muito grande, a Payface ser robusta, né? A gente é cliente de Saint Marché, né? Então, um abraço aqui para o Bernardo. E lá vocês estão operando e rodando super bem. Então, quando a gente também começou a avaliar vocês aqui para vir para o nosso fundo, a gente também foi para ver e testar realmente como é. E é fantástico você realmente, você dá um sorriso, pagar. É mais do que... Assim, tudo bem que você está pagando, está saindo um dinheiro, mas é algo tão sem atrito, tão, de fato, eficiente. Então, é realmente algo bem, bem, bem legal. Bacana. E você citou o Saint Marché, e de fato foi lá que a gente fez o piloto com a Mastercard. Foram em 5 lojas do Saint Marché, um parceiro muito bacana de trabalhar. Sim. E a gente fez bastante barulho positivo com esse lançamento lá no Saint Marché. Muito bom. Falando em parceiros, né, porque eu acho que é isso, empreender você vai ter parceiros de todos os lados, né, seja na família no início, seja depois você quando vai amadurecendo, vai chamando a atenção do mercado e na busca do funding. Antes até de chegar na High Partners, vocês tiveram um investimento do BTG, que foi liderado, foi uma rodada de Série A, e junto com o Multifamily Office, que é a Oikos, né? E aí eu queria entender como é que foi essa estratégia na época de buscar esse funding e quais foram os critérios que vocês tiveram para escolher os players, inclusive a High Partners, né? Porque hoje vocês estão aí, tem um monte de pessoas que já são de ex-caras de banco, nomes muito importantes. Então, o que se deu, quais foram os principais critérios e qual foi a estratégia de escolher essa sociedade, esses sócios no fim do dia? Bacana. A gente, naturalmente, naquele estágio, precisava de recurso financeiro para crescer a companhia. Mas mais do que isso, a gente queria parceiros que tivessem a mesma visão que a gente. Então a gente tinha algumas oportunidades de funding naquela época. O BTG surgiu como uma potencial alternativa, a gente ficou muito feliz de poder conversar com eles isso. E a gente escolheu o BTG por 2 motivos. Primeiro, porque a gente está falando com pessoas que estão no banco há 10, 15, 20 anos e que vão permanecer durante esses 10, 15, 20 anos daqui para frente. Então, a trajetória de crescimento da Payface, a gente vai poder contar com essas pessoas lá dentro. Um perfil diferenciado talvez de outros bancos que tem perfis mais de executivo, que muda muito a área e tem direcionamentos que a gente pode interagir com uma pessoa hoje, com outra pessoa amanhã. Então, isso foi muito forte na escolha do BTG, por ter essas pessoas de longuíssimo prazo comprando a nossa tese. E o segundo é que o próprio BTG ele tem uma visão bastante agnóstica de mercado. Ele fornece soluções, inclusive para players que estão no mercado que eles atuam. Então, essa visão de a gente poder criar uma solução de mercado e não uma solução para o BTG foi fundamental. Então, a gente escolheu isso porque a gente quer criar uma solução que diversos outros bancos também utilizem, que sejam parceiros. E o BTG ele conseguiu viabilizar isso porque a gente não tem uma exclusividade de operação com eles, muito pelo contrário, a gente tem um fomento muito grande de fazer com que essa tecnologia tenha parceiros de bandeira, tenha parceiros de outros bancos, tenha parceiros de varejistas, de frentes de caixa. Então a gente viu essa dualidade de posições do BTG atrelado ao funding para a gente escolher eles numa parceria de longo prazo, que tem dado muito certo. A gente está muito feliz com essa parceria com o banco, que tem uma cultura excelente, são muito fazedores, fazem a coisa de fato, não tem tempo ruim, o negócio é pegar uma oportunidade e executar. Sim. E assim, o cara vira sócio, né? Assim, de alguma maneira, você tem que escolher a pessoa com quem você vai conviver, com quem você vai conversar, com quem vai muitas vezes te pressionar, vamos ver resultado, é com quem você vai ter o coach, né? Eu acho que
A High Partners, por ser também esse especialista em varejo, ver a solução da Payface como algo que suporta muito a agenda de transformação do varejista, porque hoje a gente sabe que cada vez mais a agenda é uma agenda de eficiência, né? Não é uma agenda só de transformação, porque a transformação está se consolidando e ela corre num paralelo, nunca vai parar, a transformação ela é constante, mas hoje a gente vê a inovação ela está começando a se consolidar, porque ela deu aquele leapfrog, né, que é aquele pulo, né, o sapo deu aquele pulo, as coisas ficaram revolucionadas, mas agora está na hora de consolidar. E o que a High Partners viu na Payface foi muito isso. A gente sabe para onde vai o futuro, né, do varejo, onde a gente imagina que vai, pelos sócios que a gente tem e todo o conhecimento e repertório, e quais empresas que vão realmente fazer isso acontecer nos players, né? Então, acho que a nossa escolha aí, falando do outro lado, né, a nossa escolha, e acho que é uma escolha dupla, né, de mão dupla, né, é realmente ter vocês como esse braço de revolução de pagamento, que é o que a gente acredita muito também, né. E essa escolha foi bilateral. É. Quando a gente recebeu o convite para conversar com o High Partners, que é um fundo que eu já conhecia no início da Payface, a gente se conheceu. Sim. Com outra estrutura, outras pessoas envolvidas, mas já com um cerne bem focado em varejo. Sim. A gente já admirava já a trajetória do High Partners desde então. E quando a gente falou nesse momento aí pós-BTG, de fato foi muito uma decisão óbvia de temos que trazer esses caras com a gente também. Sim. Se a gente quer ser referência no varejo, a gente tem que ter os referências do varejo com a gente. Então, você tem o Júnior, o Edu, o Quiroga, o Serrentino, sim, o time do High Partners aí, você, Flávia, a Vanna, pessoas que estão olhando isso todos os dias, você tem que estar junto dessas pessoas. Então, foi uma decisão muito óbvia a gente trazer isso. E, de fato, se provou, antes mesmo da gente finalizar o deal, a gente já estava provando o Smart que sim, o High Partners traz, que no mesmo mês a gente já começou a ter avanços, interações com players que ainda estão acontecendo e que vão acontecer durante os próximos anos. Com certeza. Porque acho que é a grande comunidade, né? Acho que essa é uma coisa que a gente quer fazer. Somos uma grande comunidade, seja o empreendedor que vem aqui para o nosso portfólio, o investidor que vê o mercado do varejo como um mercado potencial, endereçável, gigante, né? E que de alguma maneira ele também está ligado àquilo, seja como investidor, seja como cliente daquelas investidas, então é um ciclo que se autonutre, né? Agora tem uma coisa, ser empreendedor pode ser uma vocação, mas não é fácil, né? Não é fácil, e aí tem que ter muita vontade. Vontade, resiliência, e aí eu quero saber do Eladio, nessa sua transformação de todos, assim, você já teve carteira assinada, falou que foi, né, executivo e tal, mas desde que você começou a empreender, como é que foi essa jornada, assim, e onde você acha que a tua evolução foi mais latente? Porque não dá para ser tudo, né? Você começa sendo um empreendedor um pouco solitário com aquela ideia e vai e tal, mas e você tem que abraçar tudo, né? E depois você vai colocando as pessoas. Como é que foi essa sua trajetória e onde que você enxergou que realmente falou, cara, hoje a minha evolução foi nisso e me conta, assim, como é que é essa sua vida empreendedora? Legal. O empreendedor ele tem que estar disposto a fazer de tudo. Então, no começo, eu tinha já fundado a empresa, vendido operações, atuado como executivo. Na hora que a gente fundou a empresa, eu estava pegando e tirando foto de nota fiscal para subir no RP e é isso. Sim. Você não tem o que deixar para fazer coisas que precisam ser feitas. Então, você tem que fazer. Naturalmente, você vai crescendo, vai tendo atribuições e vai tendo time para conseguir conduzir as tarefas específicas. Mas o que eu mais aprendi, assim, em termos de empreendedorismo, é essa montanha-russa que todo mundo fala que é empreendedorismo. Você está em um momento muito bem, outro acontece um problema que você acha que não vai dar certo, depois você vê que vai dar certo. Então, o que eu aprendi nesses 4 anos de altos e baixos é que você tem que nunca estar muito feliz quando a coisa está legal e você nunca pode estar muito triste quando a coisa parece que vai ser ruim, porque na verdade é só uma perspectiva. Então, você tem que atuar numa linearidade. Você tem que estar sempre num basal, preparado para o pior e preparado para o melhor, sem que aquilo afete nenhuma decisão. Então, isso foi o que eu mais aprendi. Então, hoje eu consigo receber notícias extremamente boas e continuar com o mesmo humor que eu recebo uma notícia não tão boa. Isso é o que faz a diferença, é o que vai te levar no longo prazo a aguentar o peso de empreender, de ter um time que cresce cada vez mais e de uma operação que vai crescendo complexidade e o desafio é cada vez maior. Adorei essa resposta. Sabe por quê? O Stefanini falou uma coisa que naquele momento me impressionou, que ele falou, olha,
a gente nunca pode estar feliz demais, como você falou, né? Mas também nem de menos, porque a gente tem que olhar putz, até aqui nós crescemos, mas que isso, assim, nos leve a crescer mais, nunca estar satisfeito. Então, é uma equação, né, difícil de fechar, porque é isso, de repente você está lá em cima, o cara, putz, fechamos aqui, não sei o que, o cliente entrou, daqui a pouco um cliente acontece um boom que você não estava esperando, né, como a gente viu aí no mercado, um player grande acontecendo, imagina quantos fornecedores ele levou junto com ele, então é complicado, né, a gente sabe que, eu acho que ter esse equilíbrio, e aí é uma outra pergunta que eu queria te fazer, o que mantém, que te ajuda seja para oxigenar, ou seja para você ter essa inteligência emocional no seu dia a dia? Tem algum hábito que você tem, alguma coisa que você faça para te ajudar? Primeira coisa, meu celular ele fica no modo não perturbe das 9h30 da manhã às 9h30 da noite. Então significa que das 9h30 da noite às 9h30 da manhã, ninguém consegue me ligar, a não ser que ligue mais de uma vez e aí vai chamar o celular e não aparece nenhuma notificação para mim. A partir das 9h30 da noite, não acabou. aparece nada até as 9h30 da manhã. Até as 9h30 da manhã. E aí eu acordo, eu não pego o celular. Então é muito raro, acontece algumas vezes, você vai viajar, você tem que pegar para ver o voo, etc. Eu viajo bastante, mas no modo geral, assim, eu não pego o celular para olhar e-mail, olhar o que aconteceu e eu vou caminhar. Vou caminhar, levo só o meu relógio aqui, ligo o fonezinho no relógio e aí uma caminhada que às vezes é um pouco mais moderada, às vezes um pouco mais leve. E algumas vezes um exercício mais de musculação, então alterno entre cardio e musculação, mas eu faço exercício todos os dias de manhã e aí é de 45 minutos a 1 hora, que daí quando eu termino isso aí eu vejo o que aconteceu no mundo. Sim. Então isso eu estou falando lá pelas 7 da manhã, 7h30, no inverno um pouquinho mais tarde, no verão um pouquinho mais cedo. Então no verão nasceu o sol, eu sou assim, o sol saiu para fora, eu estou ativo, então verão 5 horas da manhã, inverno 7. Então assim, não tem sol, não tem dia. Então o meu dia começa com o dia, literalmente. Sim. Então eu gosto muito do verão porque é isso, que o dia dura muito mais, e é muito mais produtivo para mim. Eu moro no frio, então eu moro em cima do morro, então no inverno... Então, conta onde você mora. Eu moro em São José, uma cidade que fica próxima a Florianópolis, e é um bairro que é em cima do morro, então tem uma vista da ilha. Não era mal, e é frio, frio, no inverno é muito frio lá. Então sair de casa é complicado, mas a gente bota um agasalho e sai para caminhar. E aí tem um dia normal, alimentação muito boa, suplementação também de vitaminas. Então eu sou bem regrado na alimentação, minha maçãzinha das 17 horas ela é sagrada, isso que me salvou da gastrite. Então não estou livre de remédios para gastrite já faz algum tempo, fiquei tomando mais de 3 anos, o que é bem complicado. Porque passa muito nervoso, o corpo sente tudo, a gente é interligado, né? Corpo, alma e mente, assim, a gente não tem como. E aí para finalizar o dia, alongamento de 20 minutos. Então, Olha, você e o Alberto, viu, Alberto Serrentino? O Alberto também, é o alongamento dele lá todo dia de manhã. Mas eu alongo à noite, eu não alongo de manhã. Eu alongo à noite antes de dormir. E disciplina. Disciplina. Faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu alongo todos os dias. Assim, para não ser, assim, para ser sincero, assim, vai um dia que a gente vai jantar meio tarde, você tá com a barriga cheia e tal. Fala, cara, não vou Putz, hoje não. Mas de um modo geral é todos os dias, lá dos 365 dias por ano, 340 eu alongo. Maravilhoso. E é muito bom, assim, e parece que o alongamento é meio, só flexibilidade e tal, mas é um trabalho de mente muito grande que se apaga tudo. Então, 20 minutos, eu termino de alongar, eu deito na mesma hora, eu durmo em 3 minutos, 2 minutos. Maravilhoso, então, né? E tudo que é repetição vira hábito, e se é um hábito saudável, é ótimo, né? Então, isso. Deixa a rotina e recompensa. Para quem já leu. Como é que é? Deixa a rotina e recompensa é um livro chamado O Poder do Hábito. Você cria um hábito em 21 dias. Isso é muito verdade, né? É bem legal. Muito bem, então já temos até um livro aqui como recomendação no nosso Não é o que eu vou falar depois aqui, mas é uma recomendação. Mas já fica mais uma referência. É um livrinho de final de semana, você vai lá e lê bem rapidinho. Poder do Hábito. Poder do Hábito, bem legal. Muito bem. Tem alguém que te inspire? Poxa, tem bastante gente que me inspira. Eu não posso falar uma pessoa só. Só na Payface eu tenho um grupo de conselheiros ali que são inspirações para a gente da Payface. Então, tem lá Conrado, Roberto Medeiros, Roberto Nishikawa, Wagner Aguado. Tem agora mais recentemente o Xavier, que é sócio do BTG. Tem o Júnior. São pessoas que têm trajetórias, que fizeram acontecer, que compraram o nosso sonho
Então, pessoas que, de fato, eu admiro e gosto de trazer essas visões para dentro do que a gente está construindo. Assim. Então, eu não admiro, claro, naturalmente, empreendedores seriais, de fora do Brasil, aqui do Brasil, mas eu gosto de admirar com quem eu consigo beber de fato. E essa interação pessoal que eu tenho com diversas pessoas, ela me traz muita inspiração e muito aprendizado. Então, são várias pessoas que compõem esse seleto grupo aí de quem eu considero bastante inspiradores. Sim. Eu vou criar uma pergunta aqui do nada, porque eu fiquei curiosa. Na tua família, tem alguém que seja empreendedor? Cara, minha família é uma família a parte do meu pai é muito empreendedora. Então, a minha avó tinha mercearia, né, o mercadinho lá na cidade. Ela saía de ônibus lá do sul de Santa Catarina e vinha para São Paulo para comprar as coisas. Então, ela era uma comerciante e muito ativa. Meu avô também tinha fábrica de pé de moleque, depois vendeu a fábrica para um grupo que até hoje é bem relevante de doces lá do sul. Então, a família do meu pai ela é bastante empreendedora. Tem tios meus que seguiram o empreendimento de granja, de gráfica, de diversos segmentos calçadista, então tem bastante coisa bem legal. O meu núcleo familiar de nível 1, ele não é empreendedor, então meus pais são funcionários públicos, apesar de ter tido contato a nível de família de vô e vó e tios. Meus pais são funcionários públicos e eles não entendiam o que eu estava querendo fazer. No desafio. Então, eu estou fazendo um negócio aqui. Não, menino, vai prestar concurso, para de inventar. Você é tão inteligente, você passou lá em vestibular nos primeiros lugares, vai fazer um concurso, vai resolver a sua vida, né? Via muito desse questionamento. Hoje, naturalmente, eu estou no estágio de que isso não é trazido como uma opção, está todo mundo já vendo que, de fato, eu estou num estágio que valeu a pena ter enfrentado esses desafios. E aí, do lado da família da minha mãe, é também militares. Então, você junta empreendedores com funcionários públicos e militares, então a disciplina. Sim. A disciplina que é super importante também, né? Meu avô é oficial, falecido já, oficial da Marinha, então fez carreira, depois foi policial militar, depois se aposentou, policial federal. Então, essa regra de militarização que veio para minha mãe também, porque ela foi criada por militar, então isso é uma coisa que me ajudou a formar também. Sim. Muito legal. Porque eu falei, gente, né, da onde vem essa inquietude desde cedo, né? De, olha, eu quero trabalhar em algo que eu mesmo faço, que eu gero impacto, Porque quando você tem um exemplo, né, às vezes fica mais fácil, no seu caso. Mas eu não sei te responder. Eu sei que quando eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos, eu tava vendo uma novela da Globo, assim, aí tinha uma cena que é um cara esbelto, tal, nadando na piscina. Aí nem sei que novela que é, mas 93, 92, sei lá. E aí ele sai assim da piscina e vem uma mulher, uma atriz dessas bem relevantes assim da Globo na época, fala: "Ô, vida de empresário é boa, hein?" E aí eu falei pra minha mãe, o que é empresário? Daí ela explicou lá, eu falei, eu quero ser empresário. Então esse foi o primeiro ponto, assim, que empresário veio, pô, esse negócio é bom, hein? Esse negócio é bom, cara, agora só me falta a piscina e agora nem a piscina mais falta, né? Tem piscina. Muito Enfim, bom. foi bacana, assim, mas eu não sei dizer exatamente qual foi o ponto de inflexão, mas pra mim nunca teve muita opção, assim, sabe? Eu sempre quis criar alguma coisa, não sabia o quê. Então, quando eu estava no colégio e tal, eu gostava muito de computador já tinha certeza que ia ser com tecnologia, mexia lá na internet de escada, ia fazendo, programava. Então, sabia, em algum momento eu cheguei a pensar que eu iria criar um novo Windows, coisa que hoje não faz sentido, né? Mas eu queria criar alguma coisa, eu queria criar software, tecnologia, era isso que eu estava... É genuíno, né? É genuíno. Bom, caminhando para o fim já, que pena, porque a gente aqui bateria muito papo, né? Inclusive porque eu sou uma pessoa que gosta de um papo, gente, mas tudo tem um fim. Seja alegria, felicidade, seja tristeza e seja aqui. Inclusive, você que acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever. A gente tem o canal no YouTube, também tem o podcast no Spotify, Come Together. Então, vai lá e se inscreve para você ser avisado ou avisada todas as vezes que um novo conteúdo for pro ar. Combinado? Bom, aqui a gente tem o Hi Bye, que são perguntas e respostas bem rapidinhas para a gente finalizar. Então, um livro. Então, eu citei O Poder do Hábito, não era o livro que eu ia pensar aqui para falar, mas recomendo mesmo, podem ler, é bem bacana, livretinho de final de semana. Mas o livro que eu quero trazer aqui foi um livro que para mim tem um significado porque foi o livro durante o nascimento da Payface, que eu li ele só em voo, foi, sei lá, talvez tenha uns 10 voos, que voo de 1 hora, então você tem, lê, para, volta, aterriza.
Então chama-se Originais, do Adam Grant, que é um livro muito bacana, palatável pra caramba. Você tem versões em português e em inglês, né, que é o Originals. Então você tem duas opções para quem quiser ler na língua que fizer mais sentido. E ele fala como empreendedorismo de impacto, como que você vai empreender mudando a vida das pessoas e foca muito na mente empreendedora, né? Quem são os originais e como que se cria a originalidade. Livro muito bacana, recomendo bastante para vocês e foi muito concomitante com o nascimento da empresa, que eu estava em transição de carreira de executivo para empreender novamente. Li esse livro, ele me deu a motivação que faltava para voltar a empreender, assim, então muito bem legal, bacana. Muito legal. Uma pessoa. Então, eu falei que várias pessoas me inspiram, que trazem todas essas referências para mim. Mas se eu tiver que escolher uma só, a minha mãe, naturalmente, que é uma pessoa que não tem nada a ver com negócio, business não é o business dela, mas ela foi educadora, foi gestora escolar, foi diretora de colégio, foi vice-reitora de universidade. Então, uma pessoa que teve um papel de liderança muito bacana, num ambiente que lá atrás era completamente machista, diferente do que é hoje, enfim. Então, é uma referência muito grande e que o poder especial dela, assim, sempre foi lidar com pessoas. Sim. E eu vi que isso era um grande diferencial para tudo. Você pode ser bom tecnicamente, mas se você genuinamente quer ser bom para as pessoas, não porque você força isso, mas você porque isso faz sentido para você, isso te leva para frente. Sim. Então, isso é um grande aprendizado que eu tive. Teve mulheres bem relevantes, né? Que a tua avó tem mercearia, vai lá não sei onde comprar e tal. Saía do interiorzinho lá de Santa Catarina, entrava no ônibus, nem sei quanto tempo de viagem que era na época. Que hoje a gente fala isso, não, ok, né? Mas assim, há tanto tempo atrás, você pensar que uma mulher sai sozinha e tocar um comércio, né? Muito, muito, muito legal. Muito até legal. Uma coisa que eu me arrependo, que não sabia que ia entrar no varejo, mas ela tem uma foto bem bacana com uma caixa registradora daquelas lá. E até hoje eu não sei onde foi parar aquela caixa registradora lá guardada da mercearia dela. Sim. Que seria bacana, seria uma boa recordação. Assim. Mas você tá com ela guardadinha aí, né, no seu hardware, aí no seu storage interno. Uma frase. Então, uma frase que no final do meu colégio, no último boletim do terceiro ano do ensino colegial, eu recebi lá as notas que... Eu sempre fui um aluno mediano, Sempre fui um mediano, nota 8, 7. E aí no último ano eu resolvi estudar, eu virei talvez o segundo, terceiro da turma, assim, 10 em tudo, e passei no vestibular, depois fiz outro e tal. Então, quando precisou, de fato, se dedicar, eu me dediquei. E aí, o boletim, então, foi o boletim do meu último ano de colégio, talvez o melhor boletim, talvez não, com certeza o melhor boletim da minha vida escolar inteira, desde o primário até o final. E aí, sempre tinha aquelas frasezinhas no boletim. E esse último boletim tinha uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que eu sinceramente nunca verifiquei a veracidade disso, porque hoje é difícil, né? E estava escrito da seguinte forma: tente ser uma pessoa de sucesso, mas prioritariamente tente ser uma pessoa de valor. Então isso para mim significou muito, e durante muito tempo essa foi uma frase de cabeceira minha, porque não adianta você ter sucesso, ter dinheiro, fazer as coisas acontecer se você não tem um valor e não pode dormir tranquilo e saber que você fez tudo de melhor e não prejudicou ninguém. Sim. E ainda o contrário, você trouxe benefícios às pessoas para chegar nesse sucesso. Sim. Então isso para mim é super importante, eu levo até hoje para mim, mais de 20 anos aí. Muito legal, olha aí, demais, né? E você vê que veio também para um esforço seu, né? Exato. Assim, foi uma resposta, foi uma resposta. Siga assim, continue se esforçando, exatamente, porque isso vai te abrir um caminho de impacto, seja para você e para a vida das pessoas com quem você convive. É isso aí. Muito bom. E um sonho? Não pode ser aquele de padaria, que eu adoro também, mas não pode ser. O sonho é bom, mas a minha cabeça, não sei, eu nunca funcionei em ter sonhos. Então eu sempre destrinchei isso em objetivos. Para mim, sonho é uma visão de onde eu quero chegar, eu tenho essa visão, eu quero ter uma estabilidade muito grande, entregar valor para as pessoas, fazer o que eu gosto, e fazer o que eu gosto trazendo benefício para todo mundo, gerando naturalmente riqueza, por que não? Mas naturalmente eu pego essa grande visão que pode ser um sonho, que ela é uma visão estratégica, intangível, aspiracional, e eu trago isso para a linha do tempo com objetivos temporais. E aí eu vou trabalhando para isso e cada objetivo é um degrauzinho que vai subindo até chegar lá onde a visão que não está tão clara assim, que é meio fuzzy, mas que estou indo em direção a isso. Mas acho que para ninguém né? Assim, a gente tem, obviamente, quando a gente pensa o longo prazo, é sempre algo que
é aspiracional, né? Exato. Ainda que a gente não sabe o que e como, a gente quer ser feliz, no fim do dia é isso, estar com quem a gente ama, ser amado, estar, né, enfim, em família. Muito bom, Elad Zopo, adorei. Eu que agradeço, bem bacana aqui, bem legal mesmo e passou muito rápido. Passou foi rápido, um bate-papo né? muito gostoso. Foi muito rápido. Gente, olha, eu quero agradecer você que ficou aqui até o final e te pedir para ir lá e se inscrever no nosso canal, seja no YouTube, lá, youtube.com/highpartnersbr ou então no Spotify, a gente tem lá o nosso Come Together também, então se inscreve, porque toda vez que sair assim, ó, um Come Together interessante como esse, você né, vai ser avisado pelas suas redes aí, tá bom? Então, te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you